A morte prematura e trágica da princesa Diana em 1997 causou um choque em todo o mundo. Seu falecimento repentino em um acidente de carro deixou o público em luto, e seu funeral se tornou um dos eventos mais assistidos da história. Naquele dia fatídico, milhões de pessoas ao redor do globo se reuniram para homenagear a princesa do povo. Contudo, à medida que o cortejo fúnebre percorria as ruas de Londres, um detalhe chamou a atenção de muitos observadores. O caixão da princesa Diana estava fechado. Essa decisão gerou curiosidade e especulação, pois muitos se perguntaram por que o público não teve a chance de ver pela última vez uma figura tão amada. Por que o caixão da princesa Diana foi mantido fechado? Para responder a essa pergunta, precisamos explorar os eventos ao redor de sua morte, a resposta pública e as circunstâncias que levaram a essa decisão significativa. Mais de 2 décadas atrás, em 31 de agosto de 1997, o mundo uniu-se em luto pela morte trágica de Diana, princesa de Gales. O evento foi marcado por uma impressionante demonstração pública de tristeza e respeito. A princesa Diana, que havia cativado milhões com seu carisma, graça e dedicação a causas humanitárias, faleceu em um acidente de carro em Paris. O acidente ocorreu no túnel Pont de l'Alma, enquanto Diana e seu companheiro, Dodi Fayed, tentavam escapar de paparazzi que perseguiam seu veículo. O motorista, Henri Paul, perdeu o controle do carro, resultando em uma colisão em alta velocidade que tirou a vida de Paul, Fayed e, posteriormente, da própria princesa Diana. A notícia da morte de Diana espalhou-se rapidamente e a resposta do público foi imediata. Em poucos dias, Londres se tornou um mar de flores, com pessoas deixando homenagens em sua memória em locais-chave da cidade, especialmente ao redor do Palácio de Buckingham e do Palácio de Kensington. Estima-se que 60 milhões de flores foram deixadas em sua memória, simbolizando o luto coletivo e o respeito que pessoas de todas as origens sentiam por Diana. A escala das homenagens florais foi sem precedentes e refletiu a conexão emocional que muitos haviam formado com ela, não apenas como membro da família real, mas como humanitária e mãe. Conforme os dias passavam e os preparativos para o funeral eram feitos, tornou-se evidente que este não seria um evento real típico. O funeral da princesa Diana não foi apenas uma ocasião real, foi um momento global de luto. Em 6 de setembro de 1997, seu funeral aconteceu, com um cortejo que seria lembrado por muitos anos. A visão de seu caixão sendo carregado pelas ruas de Londres permanece uma das imagens mais marcantes do evento. Contudo, enquanto milhões de espectadores assistiam ao cortejo, o fato de que seu caixão permaneceu fechado ao longo da cerimônia tornou-se um tópico de discussão e especulação. O funeral da princesa Diana foi um evento solene e meticulosamente planejado que atraiu atenção global. Seu caixão foi carregado em uma procissão formal pelas ruas de Londres, marcando uma jornada repleta de luto e reflexão. O momento mais doloroso da procissão ocorreu quando seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, com apenas 15 e 12 anos na época, caminharam atrás do caixão da mãe. A dor visível deles nesse momento enfatizou a perda pessoal vivida pela família real em meio ao luto público. Ao lado dos jovens príncipes estavam figuras-chave tanto da família de Diana quanto da família real. Seu ex-marido, o príncipe Charles, foi uma figura central na procissão, caminhando em luto pela mãe de seus filhos. Earl Spencer, irmão de Diana, também caminhou atrás do caixão e mais tarde fez um poderoso discurso durante a cerimônia, no qual falou sobre o legado de Diana e o impacto profundo que sua morte teve sobre sua família. O príncipe Philip, duque de Edimburgo, também participou da procissão, caminhando ao lado de seus netos para oferecer apoio. Segundo a princesa Anne, Philip expressou seu desejo de caminhar atrás do caixão de Diana se seus netos também o fizessem, demonstrando o laço familiar durante esse momento doloroso. A cerimônia foi transmitida mundialmente, com milhões de pessoas sintonizando para prestar suas homenagens. O luto coletivo sentido pelo público foi espelhado na tristeza da família real. A natureza transmitida do funeral permitiu que pessoas de todo o mundo se unissem no luto,
criando um momento de dor compartilhada que seria lembrado por muitos anos. O funeral da princesa Diana tornou-se um evento histórico, não apenas por seu papel como figura pública, mas também pela demonstração de amor e respeito que sua morte suscitou. Um dos detalhes que gerou interesse público durante o funeral da princesa Diana foi a decisão de manter seu caixão fechado. Embora caixões fechados não sejam incomuns em funerais reais, a decisão no caso de Diana tinha razões específicas, ligadas à natureza de sua morte e à importância de preservar sua dignidade. A morte de Diana foi resultado de um acidente de carro em alta velocidade, e os ferimentos que ela sofreu no acidente foram graves. Após o acidente, Diana foi levada ao hospital Pitié-Salpêtrière, onde os médicos fizeram grandes esforços para salvar sua vida. Apesar das tentativas, Diana faleceu devido a uma veia pulmonar rompida, que causou uma hemorragia interna fatal. Dada a natureza traumática de sua morte e os ferimentos físicos que sofreu, foi tomada a decisão pela família real de manter o caixão fechado, preservando sua dignidade e protegendo sua família e o público do impacto de ver os efeitos visíveis do acidente. A escolha por um caixão fechado também estava de acordo com as tradições reais, particularmente quando o falecido sofreu ferimentos físicos graves. Em casos de morte violenta ou inesperada, não é incomum que o caixão permaneça fechado durante funerais públicos. Isso não apenas protege a família de um sofrimento emocional adicional, mas também garante que o foco permaneça na vida e no legado do indivíduo, em vez da forma de sua morte. No caso de Diana, o caixão fechado permitiu que o público se lembrasse dela por quem ela foi. Uma mãe amorosa, um ícone global e uma mulher dedicada a tornar o mundo um lugar melhor através de seus esforços humanitários. Também proporcionou um senso de solenidade e respeito durante o funeral, permitindo que as homenagens e o luto avassalador sentido pelo público fossem o centro das atenções. Embora um caixão aberto pudesse ter proporcionado um senso de encerramento para alguns enlutados, a decisão de mantê-lo fechado garantiu que a memória da princesa Diana fosse preservada com dignidade e respeito. Anos depois, a decisão entre um caixão aberto e fechado voltaria a ser discutida durante o funeral do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Quando Philip faleceu em abril de 2021, os arranjos de seu funeral haviam sido cuidadosamente planejados de acordo com seus desejos, incluindo sua preferência por uma cerimônia discreta. Ao contrário do funeral grandioso de Diana, o serviço de Philip foi mais privado, realizado na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, com apenas um pequeno número de convidados devido à pandemia de Covid-19. O funeral de Philip contou com um caixão aberto, mas reservado para visualizações privadas por familiares e pessoas próximas. Sua preferência por uma despedida mais simples e íntima foi refletida na natureza da cerimônia. O contraste entre os dois funerais destacou as circunstâncias diferentes ao redor de suas mortes e os desejos pessoais que influenciaram os arranjos. Enquanto o caixão aberto de Philip estava alinhado com sua abordagem de vida reservada e discreta, o caixão fechado de Diana refletia tanto a natureza súbita e violenta de sua morte, quanto a necessidade de proteger sua dignidade. Esses dois funerais reais, embora diferentes em escala e circunstâncias, demonstram como as decisões sobre caixões são profundamente pessoais e moldadas por múltiplos fatores, incluindo os desejos do falecido, a natureza de sua morte e a necessidade de equilibrar o luto público com a dor privada. Nos dias que se seguiram ao funeral de Diana, muitos dos detalhes de sua despedida final tornaram-se parte da narrativa pública. Um dos detalhes mais comoventes foi a presença de um cartão manuscrito no topo do caixão de Diana, dirigido simplesmente a Mami, nem mamãe. Esse bilhete, escrito por seus filhos, Príncipe William e Príncipe Harry, tornou-se uma imagem duradoura do funeral e um lembrete da profunda perda pessoal que eles haviam experimentado. Ao lado do bilhete estavam 3 coroas de rosas brancas, colocadas no caixão por aqueles mais próximos de Diana, incluindo seus filhos e seu irmão, Earl Spencer. Rosas brancas tinham um significado especial para Diana. Ao longo de sua vida,
Ela tinha um apreço por flores brancas, especialmente rosas e lírios, e frequentemente as incluía em arranjos para eventos pessoais e beneficentes. A escolha de rosas brancas em seu funeral refletiu sua elegância e a beleza que trouxe ao mundo. Além disso, simbolizava pureza e respeito, homenageando o legado de uma mulher que tocou tantas vidas com sua compaixão e trabalho humanitário. Apesar do caixão fechado, muitas homenagens pessoais foram incluídas no sepultamento de Diana, refletindo as conexões profundas que ela tinha com aqueles ao seu redor. Uma dessas homenagens foi um rosário dado a Diana por Madre Teresa. O rosário foi colocado em seu caixão, simbolizando o compromisso compartilhado com a caridade e espiritualidade que unia as duas mulheres. O caixão de Diana também continha uma fotografia de seus filhos, um item pessoal que, segundo relatos, ela carregava sempre consigo. Esses objetos humanizaram Diana, lembrando o mundo de que, além de sua função como figura pública, ela era uma mãe e uma pessoa profundamente espiritual. A sepultura da princesa Diana está localizada na propriedade da família em Althorp, uma decisão tomada por seu irmão, o Conde Spencer, dias após sua morte. Inicialmente, havia planos para enterrá-la no túmulo da família Spencer, na igreja de St. Mary the Virgin, em Northamptonshire. Mas esses planos foram alterados após considerarem o enorme interesse público em seu funeral. O Conde Spencer queria garantir que seus sobrinhos, Príncipe William e Príncipe Harry, tivessem um lugar privado para visitar o túmulo da mãe, longe da mídia e do público. A propriedade Althorp, onde a família Spencer vive há mais de 500 anos, proporcionou a privacidade e segurança necessárias. O túmulo de Diana está localizado em uma pequena ilha, em um lago ornamental conhecido como Oval, cercado por vegetação exuberante. Este ambiente sereno permite um local de descanso privado e tranquilo para Diana, onde sua família pode visitá-la sem intrusão. Embora seu túmulo esteja fechado ao público, a propriedade Althorp está aberta a visitantes em certas épocas do ano, permitindo que as pessoas prestem suas homenagens à distância. A decisão do Conde Spencer de enterrar Diana em Althorp foi baseada no desejo de proteger seu legado e garantir que sua família, especialmente seus filhos, tivesse um lugar onde pudessem lamentar e lembrar dela em particular. Esta decisão também ajudou a evitar que o túmulo se tornasse um local de espetáculo público, o que poderia ter ocorrido se ela fosse enterrada em um local mais acessível. A morte da princesa Diana teve um impacto profundo e duradouro em seus filhos, Príncipe William e Príncipe Harry. Nos anos seguintes à sua morte, ambos os príncipes falaram abertamente sobre como lidaram com o luto e como a memória de sua mãe continua a moldar suas vidas. Para William e Harry, as visitas ao túmulo de sua mãe em Althorp proporcionaram um espaço privado para refletir sobre sua vida e legado. Essas visitas foram uma parte importante de seu processo de cura, permitindo-lhes manter uma conexão com a mulher que significava tanto para eles. Em entrevistas, ambos os príncipes discutiram os desafios de crescer sob os olhos do público após a morte de sua mãe. O príncipe Harry, em particular, falou sobre o peso emocional de caminhar atrás do caixão de sua mãe durante o cortejo fúnebre, descrevendo isso como um dos momentos mais difíceis de sua vida. Para William e Harry, a memória de sua mãe permanece uma parte central de suas vidas, influenciando seu trabalho beneficente e sua abordagem à família. Ao longo dos anos, os príncipes encontraram maneiras de homenagear o legado de sua mãe de maneiras públicas e privadas. Por exemplo, quando o príncipe William propôs casamento a Kate Middleton, ele o fez com o icônico anel de noivado de safira de Diana, um gesto que garantiu a presença de Diana em seu futuro juntos. Da mesma forma, o príncipe Harry frequentemente falou sobre como os valores de sua mãe o orientam em sua própria vida, especialmente em seu compromisso com a defesa da saúde mental e trabalho humanitário. A decisão de manter o caixão da princesa Diana fechado durante seu funeral foi uma reflexão tanto das trágicas circunstâncias de sua morte, quanto da necessidade de preservar sua dignidade diante da enorme atenção pública. Sua morte em um acidente de carro em alta velocidade deixou-a com ferimentos graves, e o caixão fechado
permitiu que a família real protegesse sua imagem e preservasse o foco em seu legado, em vez da maneira de sua morte. O funeral da princesa Diana foi um evento global, marcado tanto pelo luto público quanto pela dor pessoal. A decisão de homenageá-la com um caixão fechado refletiu as complexidades de sua vida como uma figura pública amada, uma mãe e uma humanitária. Mesmo em sua morte, o legado de Diana continua a ressoar com milhões de pessoas ao redor do mundo, e sua memória permanece uma fonte de inspiração para sua família e para aqueles que a admiravam. A vida da princesa Diana foi marcada por compaixão, graça e resiliência, e seu funeral, embora sombrio, foi uma celebração do impacto que ela teve no mundo. O caixão fechado foi uma pequena, mas significativa, parte dessa história, permitindo que ela fosse lembrada com a dignidade e respeito que merecia. Mesmo hoje, mais de 2 décadas após seu falecimento, o legado da princesa Diana vive não apenas no coração de seus filhos, mas nas inúmeras vidas que ela tocou por meio de seu trabalho e exemplo.